Ai, Caroline, meu Deus do céu, vamos começar com você, porque aí você traz uma luz para o nosso debate, as meninas vão poder opinar assim com um respaldo. O que define alguém, um homem de fato? Como é que a gente identifica um homem que tenha essa síndrome de Simon, um padrão de comportamento ou evolui para o transtorno afetivo? É um padrão de comportamento. Primeiro, a gente vai declarar que a síndrome não é uma doença. Começamos por aí, tá? Então, existe um agrupamento de comportamentos para a gente ter uma leitura sobre essa pessoa, para a gente ter um pouco mais de clareza. Quais são os sinais desse Simon, então? É uma pessoa que não quer compromisso. Ela vai levar a vida sem muitas responsabilidades quando envolve o âmbito amoroso. Não quer dizer que ela não tenha compromisso nas outras áreas da vida, tá certo? Outro fator que é muito relevante é como ele lida com as relações amorosas. Então, essa relação, geralmente, eu vejo o outro como um objeto, onde que eu vou usar, me satisfazer e depois eu vou seguir a minha vida. Então, quando começa a ter algum tipo de vínculo de maior intimidade, se perde, a pessoa se esquiva, ela sai fora. Mas vamos lembrar, Zaca, nem sempre isso é consciente. Meninas, opinem, dissertem. Bom, eu vou começar fazendo uma defesa, não desses caras. Tá. Mas é porque a gente tem, eu fui incumbida de defender o nosso Simon. Nós temos um Simon aqui. Tá, eu pensei nisso também, coitado. Que está sofrendo Simon, hate. você não está incluído nessa pauta. A gente viu? acha. A gente não, mas ele é um bom menino, é um rapaz casado, 18 um rapaz comprometido. Ele tá casado há 18 anos? Ele está no mesmo relacionamento há 18 anos, é uma pessoa muito bem resolvida, um menino muito Isso bom, porque ele tem trabalhador. 19. Você tá achando que ele tem 78? Sabe aquela música? Não. Então, Mas não é pensou na todo Simon maternidade. que é um Simon, entendeu? Vamos Não, aí tem muito Simon em defender pele o nome. de João, de Leonardo, De Antônio, Ricardo, Léo, né? várias De coisas. vários, mas Assim, você não acha que a gente tem que se envolver com uma pessoa para realmente saber como ela é? então, aí vem um segundo ponto que eu acho que é o seguinte: a gente tem que se envolver com quem quer se envolver. E a gente tem que ir pro pente rala com quem quer um pente rala. É isso que funciona. Esse negócio de achar que vai salvar homem, tirar ele do limbo de não querer se relacionar, porque ele é uma ótima pessoa, seria um ótimo marido, um ótimo pai. Ok, não vai ser com você. Talvez um dia ele seja para outra pessoa. Sabe, Zaca, eu fiquei pensando muito quando veio essa pauta, eu fiquei pensando assim, conheço algum Simon? Óbvio. E aí vieram alguns na minha cabeça. Que bom. E aí eu pensei, vamos tentar pensar nesses caras e pensar por que eles são assim. E aí me vieram várias coisas, vieram assim, por exemplo, é gente que se dá muita importância, é gente que às vezes não descobriu o que quer. Ou que E quando eu descobriu falo- e quer só te enganar Não, mesmo. ou que quando eu tô falando que não descobriu o que quer, que tem uma coisa aí meio obscura ainda em relação à própria sexualidade, né? Que ele tá procurando uma mulher que às vezes o que ele quer não é mulher. Ali, Mas ele ainda não descobriu. um outro ponto, às vezes é uma pessoa que não tem referências de relacionamentos saudáveis, Exatamente. que não tem referências de afeto. Não sabe nem pra onde ir quando ele Exatamente. encontra uma pessoa pra se Então, assim, relacionar. tá muito ligada um pouco do contexto de onde essa pessoa foi inserida, das relações dela. Então, não é algo muito simples de ser falado. Por isso que eu pensei assim, quem se enquadrava, e eu vi que não era um único motivo. Que pra uma pessoa parecia que era uma coisa, pra outra pessoa parecia que era outra coisa, pra outra pessoa era outra coisa, mas todo mundo acabava na mesma denominação e tendo o mesmo tipo de envolvimento raso, Sim. sabe? E que são pessoas que em outros âmbitos da vida são ótimas pessoas, são pessoas muito trabalhadoras, que com relação à amizade são excelentes amigos, Fiéis. são fiéis, são leais, são pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Às vezes eu falo isso assim, com muita abertura, porque eu tenho uma pessoa na minha vida com quem eu tentei me relacionar, definitivamente não deu certo, mas que é um ótimo amigo. Entendeu? E é isso, porque para isso serve, entendeu? Então a gente tem que saber ler também, A gente tem que saber ler e a gente tem que saber o que a gente quer das pessoas. Porque esse lance de
E aí, como é que eu faço para essa pessoa, para transformar essa pessoa, para ela entender que ela não pode ser, ela pode ser assim, gente, sabe? Ela meio que pode sim. É uma escolha dela. Às vezes, se ela tiver consciência de quem ela pode ser assim e tá tudo bem. O que a gente aqui não vai. Não, mas eu acho que ela tem que ser clara. É isso que eu ia falar. Isso é que é importante. A gente precisa ser honesto. Tanto com aquilo que o outro pode oferecer, quanto aquilo que a gente está disposto a receber dela. Porque eu acho que isso é, igual ela falou, não é uma doença, é um comportamento, né? Então, pra mim, é mais ou menos o solteirão convicto, né? Então, o solteirão convicto vai falar, não quero casar. Não quero casar, eu tenho um conhecido que é assim. Ele é mais velho que eu. Ele já namorou minha prima, namorou amiga minha, já namorou um monte de gente, mas a primeira coisa que ele falou, eu não quero casar. Mas ele é muito honesto, tá ótimo se ele fizer isso com todos os relacionamentos. É isso que eu acho, não Mas é isso que deixa as coisas mais claras mesmo. Mas essa pessoa, ela tem que ter essa consciência de que ela não quer se relacionar. E ela tem que ser objetiva nesse ponto. Porque muitas das vezes, nós, mulheres, a gente entende que a gente pode salvar o outro. Igual você falou, Thalita. Não, porque comigo vai ser diferente. Eu vou tirar esse cara dessa vida aí e vou ficar com ele e a gente vai estar bem, a gente vai viver uma vida linda e maravilhosa. Mas não é bem assim. Mas isso pode acontecer, assim, do tipo, né? Essas pessoas podem, durante um relacionamento, entenderem que era um trauma e que ela vai querer casar ou que ela vai querer se relacionar, porque esse cara em específico, ele namorava pessoas, né? Namorava ele não deixava de se relacionar. Não deixava de se relacionar. Perfeito. Mas ele deixava claro, assim, eu não quero casar. Perfeito. Então chegava uma fase do relacionamento que as mulheres queriam passar para um próximo passo, então geralmente terminava o relacionamento, porque ele falava, não quero casar, eu te avisei, né? Eu sou solteiro convicto, eu posso namorar, tenho namorado. Então, ele tinha uns namoros pontuais, mas nada durava muito tempo, porque a mulher, até porque ele já é mais velho, então a mulher queria ou ir morar junto, ou estar mais perto, ou fazer programas, vamos viajar, vamos sei o que. E ele falou, não, calma. Eu não dava nem pra falar que não avisou, né? Exato. Você entendeu? Então, você que nesse caso, nesse caso, por exemplo, as mulheres que se envolviam com ele tinham que ter essa noção de que a relação ia só até ali, entendeu? E que se pra elas também estivesse tudo bem, viajar, curtir essa vida, manter esse relacionamento até esse ponto, sem fazer um compromisso mais sério, que era o que ele talvez entendia, seria super possível, entende? Mas tem que ser claro para ele, Exato. esse nível, e tem que estar claro também para essas mulheres pelas quais ele relaciona, entende? Porque, como eu pontuei, o nosso maior erro é quando a gente entra num relacionamento achando que a gente vai mudar o outro. Pois é. Eu acho que isso é o que mais é o fiasco E do que a mesmo gente se jeito enterra. que tem a síndrome de Simon, que tem de síndrome de Young de macho, né? De mulher que acha que vai salvar macho aí. É uma coisa. Inclusive, pode até ser Mas isso é do tema para o isso é interessa. coisa do patriarcal, né? Com certeza. É um traço que é bizarro, assim, porque é isso, a mulher tem que cuidar do homem, a mulher vai fazer isso, ele vai fazer aquilo outro, olha isso, eu mudei, ele mudou, ele é outra pessoa. E a gente fica achando, né? Porque ele pode até ser outra pessoa na nossa frente, né? Eu brinco muito isso com um amigo meu que fica falando besteira na mesa, eu falo, eu quero ver você falar isso do lado da sua esposa. Você fala? Quero ver. Sabe? Então até isso. Não sustenta, né? Não sustenta, entendeu? Ele tá se relacionando, tá casado, tá não sei o quê, mas quando sai um pouco desse formato, do né? formato ali, vira um bobão, assim, entendeu? Volta pro Simon e fala besteira, né? Assim, eu tenho aquelas coisas, não, peraí, eu vou perguntar pra minha vontade. Sabe quando tá perto da mulher? Fala assim, eu vou perguntar pra minha vontade se eu quero dormia ir. no sofá. Dormia no sofá. Sabe? Isso tem muito. me Vou ajuda. perguntar pra minha vontade. Peraí que eu vou ver se eu vou querer. Vou perguntar pra minha mulher se eu vou querer. Ô Mari, ninguém muda ninguém. Exato. A gente tem que começar nessa perspectiva, né? Não é porque você é uma mulher poderosíssima e que tem, né, consentimento, você vai conseguir mudar ninguém. Essa pessoa só vai mudar. Ela pode até, inclusive, mudar. Mas desde uma perspectiva que não vai ser sozinha também. É muito um processo de terapia, de autoconhecimento. Ela tem que aprofundar nessas crenças delas, ela tem que entender sobre os medos dela, ela tem que entender aonde que ela se esbarra, que envolve um abandono, que envolve uma rejeição, envolve crenças de desvalor. Porque
quando você tá numa perspectiva de um relacionamento, você tem que estar disposto a muitas coisas, você concorda? Você tem que flexibilizar, você tem que destinar seu tempo para essa pessoa, você tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas, a dividir família, A conviver enfim, com a gente que você não conviver, gosta. a lidar com hábitos que são super tranquilos para você, mas para o outro não são. Agora vamos falar sério, né, Carol? Quantos homens, Simon, tem essa clareza de que será que eu tenho um probleminha? E eu acho melhor buscar uma terapia? Masculina, né? Não, meu Ou será problema- que o problema é sempre da mulher? Olha, né? a Assim, mulher outra que é mulher fala, louca. não. Mulher louca, olha, não. Às vezes esse Simon da vida, vamos falar assim, ele não tem às vezes uma percepção. Ele não tem essa percepção e essa consciência do que envolve as emoções dele, entende? O sentimento, os comportamentos. Nem sempre eles têm essa noção. Acho que é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Agora, a gente não pode resumir todo mundo ao Simon. Mas né? a Nem gente todos pode os homens chamar são essa pessoa e Simon. falar assim, amigão, seu comportamento não Pode. tá legal. Como é Se que ele te der aborda? abertura, né? Não, e outra como é que faz coisa, isso? você também tem todo o direito. Não quero. Eu vou me retirar, né? Uhum, mas Então, não, fala nessa no sentido de relação- alertar esse cara, porque Ah, existe sim. a possibilidade desse tipo de pessoa mudar de perfil? Se ele quiser. Se ele quiser. Mas eu vou te falar, é com muito processo de terapia. É. Não é simples assim. Ô, Carolina. Até porque ele está inserido num contexto, rapidinho. É porque ele está inserido num contexto onde que ele está acostumado, entende? É um Pra ele é o padrão, normal. é o normal. Ele trata isso como uma normalidade. Por isso que é muito difícil de sair daquilo que ele está acostumado, entendeu? E às vezes ele nem tem um prejuízo que justifique ele sair dessa situação. Não, Pra ele tá tudo bem. exatamente, porque ele entende que é uma naturalidade, que as coisas estão super fluindo, positivas. Talvez ele não vai entrar num relacionamento ou ficar com uma pessoa com essa consciência. Por que essa pessoa não quer namorar comigo e a gente não vai casar, entendeu? Porque tá tudo fluindo, as coisas estão indo tão bem. Então, ele não, às vezes não tem essa consciência.